Vinheta de abertura, computação gráfica dinâmica com circunferências, fundo vermelho, círculo branco ao centro escrito em letras pretas do comentário, sucedido por círculo vermelho e fundo preto e letras brancas no centro, HIV, deu positivo. Imagens frontais do palacete no Parque Lage, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Palacete rodeado de árvores de tamanhos variados. Há um chafariz em sua Eu descobri entrada. minha sorologia em 2012. Eu sempre fiz exames de saúde, né? Então um desses exames que eu fazia a cada 6 meses era um deles HIV. Ramon E Nunes quando eu Belo, peguei o jornalista e diagnóstico, escritor. ninguém nunca está esperando que seja consigo, né? Quando o diagnóstico chega, você toma consciência daquela realidade e infelizmente a gente ainda está cheio de sombras, né, em relação ao HIV. Imagem escurece, imagens variadas de cidades. Não conhecemos com precisão em que momento o HIV passou a existir, mas sabemos que ele surgiu no centro-oeste da África, a partir da mutação do vírus SIV, o vírus da imunodeficiência simiana, encontrado em certas espécies de macacos africanos. Alguns caçadores e comerciantes de animais, em contato com a carne contaminada desses macacos, teriam sido infectados pelo vírus, que depois de algumas mutações se transformaria no HIV. Em 1959 foi documentado o primeiro caso de infecção pelo vírus na região do Congo. Posteriormente, outros pesquisadores, por meio de análises genéticas, estimaram que o HIV teria surgido entre os anos de 1910 e 1930. No final da década de 70, começou a aparecer nos Estados Unidos um crescente número de homens com doenças oportunistas, como pneumonia e tipos raros de câncer. A desinformação marcou os primeiros anos da epidemia de AIDS, e só em 1983 o vírus finalmente foi descoberto. A identificação dos meios de transmissão do vírus e dos então chamados grupos de risco levou a um perigoso preconceito de que se tratava de uma doença de homens gays. Assim, homossexuais foram estigmatizados e heterossexuais se julgavam livres do perigo da contaminação. Em 1990, estima-se que mais de 8 milhões de pessoas já haviam contraído o vírus no mundo todo. A AIDS ainda era associada muito aos homossexuais masculinos, achava-se que era realmente uma doença de gays. Valéria Piazza, escritora. Então, assim, uma mulher estar com HIV era bastante fora do comum. E eu sabia, assim, da existência da doença, a gente sabia, já tinha visto várias reportagens, sabia como se pegava, que era através de transmissão sexual, ou uso de seringas ou transfusão de sangue. Mas ainda assim a contaminação de uma mulher ainda era bastante remota. Senhora caminha por terra batida até o portão de uma casa. Tenho 66 anos, vivo com HIV há 11 anos. Quando o diagnóstico chega, há uma parada, né, no sentido de você entender o que significa aquela sorologia positiva. Comecei com o acolhimento do Duda, Vicky Tavares, meu coordenadora do cabeleireiro, Instituto Vida Positiva. e fiquei muito chocada na época, porque a década era entre 80 e 90, era uma década ainda de que a AIDS era Letreiro, o a primeiro peste diagnóstico da gay, AIDS no Brasil então foi em assim, era muito mal 1932. vista. A AIDS saiu da obscuridade quando personalidades Imagens Queen passaram Oficial. a assumir publicamente a doença. Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo, entre outros, causaram grande comoção ao surgirem em público debilitados pela doença. Mas quando um dos maiores jogadores do basquete americano, Magic Johnson, interrompeu prematuramente sua carreira ao se declarar portador do vírus HIV, o estigma começou a mudar. E com milhões de pessoas infectadas, a opinião pública finalmente começou a entender que todos estavam expostos ao risco de contrair o vírus. No Brasil, a AIDS levou prematuramente os irmãos Enfio e Betinho. Hemofílicos, doença herdada da mãe, ambos contraíram HIV em transfusões de sangue. Foram os primeiros casos acompanhados publicamente no Brasil. Enfio morreu em 1988, se tornando uma das primeiras personalidades brasileiras vítimas da AIDS. Betinho sobreviveu até 97, depois de lutar muito pela conscientização do tema.
não se tinha muito o que fazer, né? Gerson E Pereira, a sobrevida diretor do desses Departamento de Infecções pacientes normalmente era Sexualmente 5 Transmissíveis, meses. Ministério Né? da Saúde. Então, assim, só na década, no meio, depois da década de 1987, é que a gente criou um programa de AIDS, dado a magnitude do problema, principalmente a pressão, né, internacional e dos movimentos sociais. Então se criou um programa de AIDS. No Brasil, ele saiu do programa de dermatologia sanitária e aí a gente começou a desenhar todas as ações que a gente teria nesse programa, que depois virou um departamento de AIDS. Passei a ir visitar nos hospitais, aqueles que estavam ali abandonados, a ter o compromisso de dar realmente acolhimento, porque na época nem remédio nós tínhamos, né? O AZT veio surgir em 92, então a gente não tinha como ajudar, a não ser dessa forma de acolhimento mesmo, de amor, de carinho, né? E foi o que foi feito. Então, eu me contaminei com o vírus HIV com o meu Valéria primeiro Piazza, namorado. escritora. Eu tinha 16 anos. E eu descobri meio que por um acaso, porque eu tinha uma certa dor de estômago e fui fazer um exame e deu que eu estava com sapinho no esôfago, que era uma doença, uma coisa não muito comum e de baixa imunidade. Aí o médico pediu o exame de imunidade, deu baixa, aí ele acabou pedindo o exame de HIV e deu que eu estava com HIV. Eu lembro que na época ele nem me contou, ele acabou chamando meus pais, porque para ele devia ser uma coisa assim bastante absurda, uma mulher estar com Valéria recebeu o HIV. diagnóstico em E 1987. na verdade uma menina, né, que nessa época eu tinha acabado de fazer 18 anos, então acho que ele ficou com muito receio de dar essa notícia e contou para os meus pais primeiro. Quando eu descobri, eu pensei que eu ia Isabel Cristina Guimarães, morrer. telefonista. Mas graças a Deus não aconteceu. Tô viva, tô bem. Os probleminhas que é da própria doença, entendeu? Mas pra mim, era o fim do túnel. Aí no fim do túnel eu achei uma luzinha, entendeu? Descobrir não foi fácil. Eu entrei em depressão. Mas quando eu conheci esse pedacinho aqui, esse pedacinho que Letreiro, Dona Isabel é me atendida na reestruturou, Fraternidade Lucas entendeu? Evangelista, DF. Então eu dou graças a Deus ter esse pedacinho aqui, né? Eu dou graças a Deus. Eu morava em Cuiabá na época, né? Rosildo Inácio da Até Silva, então, aposentado. eu lá vinha sentindo falta de apetite, aí depois começou a me dar febre, sudorismo no início da noite também, né? E foi agravando esses sintomas aí também, e foi que eu procurei o médico lá no Hospital Universitário Júlio Miller, lá de Cuiabá também, né? Aí foi que a médica pediu o exame de HIV para poder fazer também, né? Aí foi que deu positivo o primeiro exame, aí fizeram a contraprova também, tá bom? Aí foi que deu positivo mesmo, né? Então, essa infecção, né, como já Leonardo foi Augusto falado, Arantes de Lima, estudante ela de é passada educação. através, né, de mamas, né, através da mama. Letreiro, a transmissão da mãe para o filho é E chamada é de muito vertical. difícil hoje em dia ter essa infecção, porque como já tem tratamento, né, Letreiro, então a contaminação se dá é na muito gestação, raro você ver alguém parto falando e assim, eu amamentação. peguei HIV por questão da mãe, né. Países de primeiro mundo têm uma legislação específica. Beatriz de Souza eu não vou Almeida, recordar o advogada do número Grupo agora, AIDS, mas Apoio, Vida e existe. Esperança. Mas no Brasil, em 2013, nós fomos considerados um dos pioneiros. Foi quando nós tivemos a lei essa de Letreiro, a Lei 2014, essa 12.984 de 12.984. 2014 define como Ela crime a discriminação. foi elaborada em 2013, trazia várias prerrogativas, vários benefícios, e assim foi se tornando um dos pioneiros. No Brasil, a frequência da doença, medida pelos estudos e pesquisas que a gente faz, é Gerson Pereira, 0,4%. Ministério da Isso Saúde. nos dá uma estimativa de aproximadamente 900 mil pessoas vivendo com HIV. Isso, comparado com a população de 208 milhões de habitantes, é um evento raro na população em geral. Entretanto, a doença ela é concentrada em algumas populações vulneráveis, como os homens que fazem sexo com homem, que tem uma frequência de 18%, as travestis e transexuais, que tem uma prevalência de 31%, e nas mulheres profissionais do sexo, que chega a ter uma prevalência de 5,3%. Rick Tavares, O Instituto Brasil Vida ainda Positiva. está em primeiro lugar em tratamento de HIV, não nos falta remédio. Letreiro, a Lei Às vezes 9.313 de acontece de 2016 ter algum tornou gratuita a probleminha, mas distribuição de logo é remédios pelo SUS. resolvido. O SUS é maravilhoso com relação aos médicos também, os infectologistas, são os melhores que eu já conheci. Então, assim, aqui na casa, por exemplo, não tem problema nenhum. Nós somos muito bem atendidos.
Imagens da frente de um hospital. Placa indica SUS, Ministério da Saúde. Médica escreve. Dispositivo de teste de HIV à mesa. Logo que eu descobri que estava com HIV, o infectologista disse que naquele momento não seria hora de tomar algum Valéria remédio Piazza, e que eu escritora. continuasse fazendo os exames de imunidade, né, contagem de CD4, que eram os únicos exames que a gente tinha disponível. Letreiro. O exame CD4 mede a imunidade do paciente. Fizesse esses exames a cada 6 meses. E eu fazia e vida normal. Com 20 e poucos anos eu ia fazer uma viagem para San Diego, eu ia fazer um curso de inglês nos Estados Unidos. E um pouco antes de eu fazer essa viagem, eu fiz os exames e o médico falou, olha, essa imunidade deu uma baixada, está na hora da gente começar a tomar um remédio, e o único remédio que a gente tinha era o AZT. Só que eu não queria tomar remédio, aí eu falei, tá bom, e não voltei no médico. E por que eu não queria tomar remédio? Porque o AZT, ele não... Letreiro. O AZT foi uma das primeiras curava, drogas aprovadas para o e tratamento. também ele não era um tratamento que durava muito tempo. O AZT as pessoas tomavam e ele fazia efeito por uns 8 meses, no máximo 1 ano. E a gente acompanhava o caso tipo de Betinho, Cazuza, que tinham tomado essa medicação, mas mesmo assim, depois, quando ela acabava de fazer efeito, a pessoa ficava mal, emagrecia muito, perdia cabelo, acabava pegando uma doença oportunista. Então, na minha cabeça era aquela coisa, por que eu vou ficar prolongando uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito? Então, eu prefiro adoecer de uma vez e morrer. A gente faz uma série de exames para iniciar o tratamento Rosildo também, né? Silva, aposentado. Aí até sair o resultado, isso aí foi chegar no final do ano também, tá bom? Aí foi que eu adoeci mais lá também e fui internado lá também, né? Aí foi que a partir daí que iniciou o tratamento, né? Eu peguei através de seringas compartilhadas, não foi Isabel Guimarães, telefonista. por pessoas, foi seringas compartilhadas com outras pessoas, não foi pelo sexo. Entrada de uma sala. Na porta está escrito 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Como é uma realidade que as pessoas pouco conversam, né, e deveriam conversar muito mais na família, na escola, na mesa do café da manhã, sabe? Sem tanto tabu, né? Assim, mostrar que na verdade é possível viver com HIV, é possível viver feliz, se tratar, né? Isabel Guimarães, Depende muito da telefonista. mentalidade do ser humano, né? Porque tem uns de boa, mas tem outros que pegar na mão já acha que vai pegar, entendeu? Então, pra mim, aqui todo mundo se dá todo mundo bem. Tem uns arrancazinhos assim de vez em quando, mas de boa. Quando eu era pequeno eu não tinha noção Leonardo de que era Lima, HIV, não estudante. tinha noção de nada. Então eu fui crescendo, e minha avó foi me ensinando, né? Porque eu fui vendo ela dando entrevista. Aí eu fui, a minha avó foi me moldando assim no sentido de eu começar a dar entrevista também, de eu começar a saber sobre a minha história. E depois que eu comecei a saber mesmo, que eu fui entender o que se passava na minha vida, por que as pessoas se afastavam. Porque eu não entendia, eu achava que sei lá, alguma coisa em mim estava ruim, né? E eu fui aprendendo da coisa da vida mesmo. Agora, a questão do preconceito, assim, é muito... Valéria Piazza, É escritora. muito abrangente isso. Acho que todo mundo na vida já passou por uma situação de preconceito. Né? Não só porque tem alguma doença, mas às vezes por causa de Letreiro. cor, de A raça, discriminação pode ser punida com de reclusão. tamanho, de classe social. Então, assim, é óbvio que eu já passei, né? Mas a gente aprende a lidar com isso. Já teve pai que não queria que eu me aproximasse de filhos, né? De uma filha dele. Inclusive já fui até, vamos dizer assim, maltratado por esse pai, né? E já tive situações de meninas não querer se aproximar de mim. Ixi, pra mim foi muito triste, lá no começo. Hoje eu não digo, se afastar de mim, pra mim é uma pedra que sai do meu caminho. Né? Eu aprendo, hoje em dia eu tô mais, estou mais moldado, já estou mais forte em relação a isso. Eu acho que cada um tem um tempo de perceber que o HIV existe uma outra significação. Que HIV não significa mais morte, nem Letreiro. pânico, HIV é nem a medo. sigla em Que inglês pode do vírus da significar vida, imunodeficiência adquirida. pode significar tempo, pode significar sexualidade, pode significar amor e muitas outras coisas que a gente queira que signifique. Então, porque o olhar sobre a vida e sobre o HIV, quem dá é quem vive. Então, a gente vai construindo isso junto com as pessoas que convivem com a gente. Talvez é o aspecto, o campo que a gente tenha menos Alexandre avançado, Grandinho, sociólogo e professor da todos Faculdade de esses anos, Medicina da né? USP. Enquanto que no tratamento, na assistência se avançou muito, na prevenção tem muitas tecnologias hoje disponíveis,
o estigma, não, ao contrário, ele permanece ainda muito forte, né? Muito claro dentro da sociedade. Viver com HIV hoje é viver com uma marca praticamente de exclusão, né? Pessoas caminham pelo centro de Brasília. Escultura de laço vermelho grande em uma sala. Em 1989, houve a criação de uma declaração. Beatriz Almeida, e essa advogada. declaração trouxe vários direitos para essas pessoas. De 89 para cá, o tratamento avançou assim absurdamente. Eu acho que Valéria Piazza, escritora. no caso do HIV/AIDS, acho que foi uma das doenças assim que mais avançaram em 30 e poucos anos. A gente mudou muita coisa. Hoje em dia a gente tem métodos de contracepção que são muito diversos. A gente tem a camisinha, que é o tradicional, mas você tem a PrEP, tem a PEP, né? Tem formas de contracepção que são muito mais eficazes e que atendem um público mais amplo em relação à sexualidade, que é muito diversa. Se a gente observar, antigamente, o único tratamento que a gente tinha era o ACT. A partir do final da década de 90, a gente começou a fazer o tratamento com o que a gente chama de coquetel. E o Brasil foi um dos primeiros países do mundo, né? Apesar da Organização Mundial de Saúde, a UNAID, dizer que o Brasil não tinha condições de implantar esse tratamento, nós implantamos e mostramos que era possível, né, a gente implantar esse que a gente chamava de coquetel no Sistema Único de Saúde, né? As primeiras drogas do coquetel, algumas eram bem tóxicas. Tinha a estavudina, por exemplo, eu tomei durante 10 anos. A estavudina é uma droga antiviral. É um remédio que hoje é proibido, de tão tóxica que ele era. Então dava neuropatia periférica, que dá muita dor nas pernas, e uma série de outros problemas de saúde. A quebra das patentes, ela foi feita porque os medicamentos eram muito caros. Letreiro, a primeira quebra de patente e eram medicamentos únicos, não existia outro tipo de medicamento para poder amenizar os sintomas da doença. Almeida, advogada. Então esse foi um dos argumentos que o Brasil utilizou para poder fazer a quebra da patente, para que outras empresas, outras indústrias farmacêuticas pudessem produzir o medicamento também. E foi isso também que ajudou o Brasil poder fornecer de forma gratuita o tratamento para toda pessoa, independentemente de raça, cor, religião, de estado social, o fornecimento do tratamento gratuito. É o melhor tratamento que a gente tem no mundo, com 2 ou 3 comprimidos, né? Que naquela época você chegava a tomar 10 a 15 comprimidos, e principalmente o que é mais importante disso é que você dá uma boa condição de vida para o paciente, você diminui os efeitos colaterais dessa medicação e principalmente, muito rapidamente, esse paciente aumenta o seu CD4. CD4 são as células de defesa do organismo, fazendo com que ele não tenha infecções oportunistas e diminuindo a carga viral, tornando essa carga viral indetectável, o que pode pode tornar isso uma medida de prevenção, porque deixa de ter uma carga viral circulante e mesmo que aquele paciente não use preservativo, ele não tem condições de infectar outras pessoas, porque esse tratamento faz com que a carga viral fique tão pequena que é impossível infectar outras pessoas. Quem está soropositivo e toma medicação, como é o meu caso, e muita gente que está se tratando, não tem a possibilidade nenhuma de transmitir o vírus HIV para outra pessoa. Porque uma vez que você toma a medicação, você se torna indetectável. E aí a ciência prova que quando você está indetectável, por mais que você transe sem camisinha com outra pessoa, não há possibilidade nenhuma de infecção do vírus. Quem transmite o vírus HIV para outra pessoa é aquela pessoa que tem medo de fazer o exame. É quem está soro-interrogativo. Sabe, não quer saber, tem medo de saber, e aí continua propagando não só HIV, mas inúmeras outras doenças que podem ser sexualmente transmissíveis, assim. 30 anos a gente saiu de 0 medicamento para um medicamento que transforma uma doença que é, assim, que você tinha prognóstico de morrer muito rápido para você viver com uma doença crônica. Então eu acho que, assim, já é muito bom o que a gente tem. Hoje já tem muitas crianças aqui na casa, né, que tomam uma vez o remédio, né, 3 comprimidos por dia. E já está se falando, já está chegando 1 comprimido por dia. Já tem gente tomando 1 comprimido por dia. Então, realmente, isso é um avanço. Só que a notícia ainda é uma notícia pesada e muito forte. E a pessoa começa a entrar em depressão e não quer fazer o tratamento. Não fazendo o tratamento, nós temos as doenças oportunistas. Quem está vivendo com o vírus
tem uma certa regularidade de um cuidado com a saúde, ou seja, a cada 4 meses a pessoa vai no laboratório, faz exame, entendeu? Então existe um cuidado com a alimentação, então ela tem uma atenção maior à sua própria saúde e, por consequência disso, tem uma qualidade de vida melhor. Não são apenas os jovens, os adolescentes, pessoas de idades também. Isabel Guimarães, vive com HIV e vive bem. Eu tenho 66 anos, tenho HIV e vivo muito bem. Cuido da minha casa, eu tenho meu pitbull, eu lavo minha roupa, lavo roupa dos outros, eu lavo roupa dos meninos que precisa, porque tem doente aqui que não tem condições de lavar, eu lavo, entendeu? Eu cuido da coordenação sábado e domingo, eu sou telefonista, entendeu? Então pode. Só basta alguém para aumentar a estima da pessoa, entendeu? Um apoio, uma palavra, entendeu? Esporte ajuda muito. Vicky também. Tavares, Instituto Vida Positiva. Muito. Nós temos aqui pessoal fazendo natação, basquete, né, vôlei. Então, assim, isso é muito importante, porque eles participam até de competição, né? E são pessoas saudáveis mesmo, né? Saber que você pode ir num posto de saúde e ser acolhido e ter tratamento. A outra coisa é saber que pode ter acesso a tratamento psicológico, no sentido de contar com alguém para conversar. E também é importante para as pessoas que convivem com quem vive com HIV, os familiares, amigos, tem uma cabeça aberta para entender aquele momento e acolher com amor, sem julgamento, sem qualquer necessidade de colocar como algo estranho. É um flagelo da humanidade. A cara do HIV mudou. Vicky Tavares, né? Instituto Vida Na realidade, Positiva. de quem faz tratamento, né? Mudou. Então, são pessoas sadias mesmo, que conseguem levar a sua vida normalmente, né? Claro que com os efeitos negativos de uma sociedade preconceituosa, bastante preconceituosa. Isabel caminha até o portão de sua casa. Ela o abre. Sempre me cuido. Eu vejo qualquer probleminha, eu já corro pro médico, entendeu? Esse problema é mesmo no meu joelho. Tem 8 dias que eu tô com esse problema no meu joelho. Isabel Guimarães, Eu telefonista. já marquei aqui em cima pra ir, na clínica da família aqui. É difícil ir porque é longe, mas eu vou. Não sei como, mas que eu vou. Mas eu me cuido. E todo mundo aqui tem que se cuidar. De uns anos para cá, Valéria Piazza, escritora. o programa de AIDS brasileiro começou a reconhecer que uma pessoa que tem HIV e está com as taxas de HIV indetectável, essa pessoa ela é muito pouco transmissível. Ou seja, essas pessoas podem transar sem camisinha que não passaria o vírus. Então hoje, por exemplo, eu tenho amigos que são sorodiscordantes, como eu era, né, com o meu ex-marido. Então um tem HIV, o outro não tem, e eles conversam e optam por transar sem camisinha. Aqui no Brasil, a gente tem um subtipo C, né, que é o Gerson subtipo Pereira, C Ministério da Saúde. do vírus do HIV, que é muito frequente em estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu posso ter um subtipo B e estar tendo relação sexual com alguém com o subtipo C. Então, assim, a importância que a gente possa sempre usar camisinha, fazer a PrEP, né, fazer o tratamento como profilaxia. Então, é importante que a gente use todas as medidas de prevenção, embora a gente seja concordante. O vírus que eu tenho, não é o mesmo que a minha esposa tem também, tá Rosildo bom? Silva, Então, aposentado. devido a isso aí, se a gente fazer sem proteção também, fazer relações sexuais assim, também, sem proteção também, né? Isso se o vírus se torna mais resistente também ao medicamento que a gente toma aí também, tá bom? É importante a gente dizer que há Melo, jornalista uma e escritor. diferença entre quem vive com HIV e quem está com AIDS. Quem vive com HIV é quem está em tratamento, quem está tomando a medicação, tem acesso à medicação ao posto de saúde. Quem está com AIDS é quem ignora a sorologia, ou por desconhecimento, ou por medo, e adoece da AIDS, né, das doenças que geram a partir do vírus HIV, da baixa da imunidade. E existem essas pessoas no Brasil. Essas pessoas, infelizmente, são pessoas que são pobres, têm pouco acesso à informação, têm pouco acesso ao sistema de saúde, têm pouco acesso à própria medicação, né? Então, infelizmente, essas pessoas ainda existem. Há casos no Brasil desses. Na África, mulher negra caminha por estrada de terra. 2 mulheres conversam, uma delas indica a direção à outra. Mas a evolução no tratamento do HIV trouxe também efeitos reversos no que diz respeito à precaução. Jovens no mundo inteiro têm parado de se proteger.
Enquanto o número de mortes cai, o de infectados volta a crescer. Imagens ONU Brasil. Frase na tela. Há 36,9 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV. Imagem do Mapa Mundi. América Latina, 1,8 milhão. Caribe, 310 mil. América do Norte e Europa Ocidental Central, 2,2 milhões. Europa Oriental e Ásia Central, 1,4 milhão. Ásia e o Pacífico, 5,2 milhões. África Ocidental e Central, 6,1 milhões. Oriente Médio e África do Norte, 220 mil. África Oriental e Meridional, 19,6 milhões. Escrito acima do Mapa Mundi, pessoas vivendo com HIV. A gente tem no Brasil hoje mais de 800 mil pessoas vivendo com HIV. Dessas 800 mil, 150 mil não sabem porque tem medo de voltar para buscar o exame. Então é muita gente, né? Em todos os lugares onde se conseguiu promover um diagnóstico, um acesso ao diagnóstico de forma mais massiva, mais universal, onde se conseguiu acesso ao tratamento, onde todos os métodos preventivos estão disponíveis à população, conseguiu já mostrar uma redução da epidemia. Então, a gente vive um pouco esse paradoxo. Alexandre Grangeiro. Alguns lugares têm crescido, mas tem crescido por essa insuficiência da resposta, e aqueles que conseguem utilizar todos os instrumentais que estão disponíveis conseguem reduzir a epidemia. Hoje as relações sexuais são mais abertas, os arranjos que se fazem, os arranjos afetivos, né, eles são mais flexíveis, e nós temos uma população que, especialmente as populações mais jovens, que são mais autônomas, elas procuram mais as relações sexuais de uma forma mais aberta. Né? Pessoas caminham próximo da rodoviária do Plano Piloto, Brasília DF. As pessoas que são Beatriz Almeida, advogada. ou que são os detectáveis ou os indetectáveis, que eles saibam que eles podem buscar o direito deles, eles têm direito a isso e devem buscar. Às vezes eles chegam, têm medo de ir na delegacia e virar pro delegado e falar que é soro positivo e ali o delegado não... Então, assim, às vezes ele deixa de ir atrás do seu direito por vergonha, por medo, e não precisa ter isso, porque a lei, ela cuida dele direitinho, ela tá aqui para abarcar, tem pessoas, tem ONGs, tem associações que cuidam, para eles irem atrás, não deixar passar. Para os jovens que acabaram de Leonardo Lima, estudante. O que eu falo para eles é não ter medo da vida, né? Prosseguir, tomar os remédios certinho, continuar nos sonhos, porque o que faz a gente viver mesmo é os nossos sonhos, né? E se tem pessoa que está se afastando, dê glória a Deus, porque essa pessoa não te merece, você é valioso. Aprender a lidar com a Alexandre HIV é Grangeiro, como matemática, é como português. As pessoas precisam aprender. Então, a cada geração que nasce, nós precisamos ensiná-la o que é a epidemia de HIV, quais são os métodos preventivos e como elas devem lidar com esses métodos preventivos na sua vida sexual. Se a gente deixa de educar as novas gerações, é como se nós estivéssemos criando educações incompetentes para lidar com a epidemia, e aí ela volta a aumentar, que é o que está acontecendo agora. Letreiro, de 2007 a 2017, o número de jovens infectados por HIV cresceu quase 700%, dados do Ministério da Saúde. Por conta dessa falta de mobilização da sociedade e de ações educativas mais específicas. Em um fundo escuro, duas pessoas se dão as mãos e caminham. Imagem escurece. Vinheta de encerramento. Animações gráficas circulares em vermelho, preto e tom de cinza. Sobem os créditos. Produção: Marcelo Antônio Braga, Thiago Oliveira e Léo Cândido. Produção: Jussiane Mato. Assistente de produção: Maíra Buani e Luciano Oliveira. Roteiro e direção: Cristiano Oliveira. Som direto: Anderson Rodrigues e Jabes Custódio. Iluminação: Luiz Moura e Ítalo Cândido. Montagem e finalização: Diego Gagliotti e Letícia Almeida. Videografista: Lucas Matias. Agradecimentos: Grupo AVE, Grupo Arco-Íris, Instituto Vida Positiva, Fraternidade Lucas Evangelista, Fale, Parque Laje, Rio de Janeiro. Núcleo de Programação: Rosa Oase. Núcleo Técnico: Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas: Soraya Fonseca. Supervisão: Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social: STF. Realização: TV Justiça 2019. Audiodescrição, visual, narração e roteiro: